Vamos falar um pouquinho sobre a nossa relação com Deus e com o nosso semelhante. Primeiro, não existe uma relação com Deus se você não tiver uma relação de amor com o seu semelhante. Exatamente isso o que a Bíblia, o que Jesus tentou demonstrar para nós. Amar ao seu semelhante indica que você se preocupa com aqueles que Deus ama também. Isso reflete o teu caráter em relação não só ao seu semelhante, mas em relação a Deus. Porque não tem como se ter um relacionamento com Deus sem amar ao próximo, né? É lógico que amar as pessoas não é concordar com tudo que elas fazem, né? Não é querer se mostrar melhor do que elas. Quando você vem à igreja pela primeira vez, você não faz ideia de quem é Deus. Ninguém aqui na Terra nunca fez ideia de quem é Deus. Quando você lê a história de Nicodemos, Jesus está tratando um assunto sobre o novo nascimento, mostrando que o novo nascimento é algo da parte do próprio Deus. Ou seja, o homem não consegue conhecer a Deus se o próprio Deus não lhe manifestar a sua glória. Ele não consegue, ele não tem possibilidade. Primeiro porque Satanás cega o seu entendimento, para que você não enxergue a luz que há em Cristo. O mal não tem prazer nenhum em ver você caminhando para a luz de Cristo. Não tem prazer nenhum. Por isso que quando Jesus narra a parábola do semeador, que é muito bom você estar atento a essa parábola, é uma que eu considero uma das mais importantes da Bíblia. Quando ele narra essa parábola, ele mostra como o mal persegue a palavra que é pregada. Como o mal faz de tudo para que você não esteja em conexão com Deus. Ele é o mal. Ele é as trevas. Ele não vai querer que você tenha nenhuma conexão com Deus. Porque ele quer continuar trabalhando, atrapalhando a sua vida, atrapalhando os seus pensamentos. O ser humano ele não sabe nem quando um problema é físico e nem quando é espiritual. Porque ele não entende as coisas espirituais. Sem Deus estamos perdidos. O Novo Testamento, diz a Bíblia, ele é baseado em melhores promessas, né? Por quê? Porque no Antigo Testamento nenhum ser humano tinha condição de expulsar um demônio através do nome de Jesus, até porque o nome de Jesus ainda não tinha vindo. Quando Jesus destrona Satanás, o homem passa a receber essa autoridade. Parece uma piada para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Elas ficam pensando assim, como é que uma pessoa vai expulsar um demônio? Outras vão dizer assim, demônio? Esse cara tá louco, não existe demônio. É exatamente o que o mal quer que você pense. Porque você não ganhou a capacidade de ter essa certeza de que eles existem. Tanto é que no mundo é mais fácil você acreditar que as pessoas, os espíritos ruins é que estão prejudicando a vida aqui na Terra. É mais fácil você pensar que as pessoas que morreram, né, é muito fácil as pessoas pensarem nisso. Só que Jesus não, ele é a verdade. Uma coisa que eu vou te falar a respeito da verdade, ela nunca se torna uma mentira. E uma mentira também nunca se torna uma verdade. Elas não se misturam, elas estão totalmente opostas. Só que a verdade dura para sempre. E a mentira, ela só dura até que a verdade lhe vença. É exatamente assim que acontece com o Evangelho e com a sua mente. Você vai vivendo a sua verdade até que venha a verdade de Deus e te mostre o que realmente é o caminho. Por isso que a Bíblia fala, buscai e encontrarei. Você tem que vir em busca de Deus. Quem é esse Deus que tanto falam? Quem é esse Jesus? Que poder é esse que estão falando que existe? Comece a perceber. O cristão, existem cristãos mal instruídos. Que são cristãos mal instruídos? São aqueles que recebem dos seus líderes orientações preconceituosas, orientações que vão
infamar o caminho da verdade. Pense com carinho nessas pessoas, por quê? Porque se elas soubessem a verdade, elas não estariam fazendo aquilo. Tem um vídeo na internet aí que você vê pessoas no cemitério, pessoas da Umbanda e evangélicos guerreando, praticamente não se agredindo, mas aquilo para mim já é uma agressão. Pense na liderança dessa igreja. Eu não vou nem cobrar das pessoas da Umbanda, porque se requer mais de quem diz que conhece a verdade. Se nós dizemos que conhecemos a verdade, então eu vou requerer do meu lado. Outro lado eu vou deixar em paz. Se requer mais amor do cristão, se requer mais verdade, se requer mais inteligência. Pelo menos no quesito a respeitar, a não ser preconceituoso. Agora, pense nos líderes dessas pessoas. Cadê a liderança? Cadê que o pastor foi lá e se pronunciou? Porque se eu sou pastor daquela igreja, daquelas pessoas, e apesar que hoje tem um monte de células aí que não tem nem líder, né? Não tem liderança. Primeira coisa que eu me pronuncio na internet, e eu vou fazer eles passarem essa vergonha. Por quê? Porque se eu não orientei eles de fazer isso, estão fazendo por conta própria. Eu tenho que livrar a minha cabeça, a minha imagem disso. Não vou poder associar a minha imagem, né, de homem de Deus com esse tipo de coisa. Nenhum apóstolo da época, nenhum discípulo queria ter uma imagem associada a esse tipo de coisa, né? Paulo sempre, quando vinha à igreja, ele botava tudo em pratos limpos. Se chegasse na igreja, visse a desordem fluindo, o amor é ligado ao zelo apostólico, ao compromisso com a verdade. Nesse momento, a amizade não é o mais importante. É lógico que não se quebra a amizade por conta disso, né? Que o homem de Deus pode ficar chateado por um tempo, mas depois ele tem que abrir o coração e entender que aquela repreensão foi exatamente necessária, né? Então, gente, nós vemos que há uma dificuldade para que você conheça a Deus. Essa dificuldade, primeiro, o ser humano por si só, ele não deseja a Deus. Ele quer o pecado, ele quer o que está mais próximo, ele quer a vontade da carne. Por natureza, diz a Bíblia, são filhos da ira. Éramos como nós éramos também. E se nós não nos cuidarmos de andar com Deus, poderemos no futuro também ser. Porque na parábola do semeador há também as sementes que caem entre os espinhos, cujos cuidados do mundo e as fascinações das riquezas e as demais cobiças sufocam a palavra no coração da gente. E aí se torna infrutífera. Lembrando que Jesus disse, todo ramo que estando em mim que der fruto, eu limpo para que dê mais fruto. O que é dar fruto? Amar, respeitar. Às vezes, né, ir contra uma ideia que você percebe que há um preconceito. Esses dias eu conversando com um amigo, com uma pessoa que eu conheci, não era era um amigo de um amigo, e ele, não vou dizer o nome aqui, não importa. E ele disse assim, eu arranjei um emprego para um rapaz da minha família, e ele não me deu nem satisfação, apenas disse que não podia ir. Porque inventou uma desculpa, mas só que descobriu-se que ele estava em outro lugar naquele momento. Então quebrou-se a máscara. Ele falou, nunca mais você vem na minha casa. Aí eu disse a ele, não conhecia. Eu disse a ele, como irmão, conheci por um pouco tempo. Você acertou em uma coisa. Uma vez que você dá uma oportunidade a uma pessoa que ela não tem nem nem a humildade, a hombridade de chegar para você e dizer que não quis, ou se arrepender daquilo, mas inventar uma mentira, ela não merece, no momento, uma oportunidade nova de emprego. Porque você vai lá na empresa, arruma tudinho, o cara vai lá e não faz aquilo, você fica queimado da empresa, não é assim que funciona? Mas você não pode bani-lo da sua vida por conta de uma atitude, né? Porque a Bíblia diz que nós não podemos colocar o sol sobre a ira, não podemos permanecer na ira.
Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a ira. Nós podemos ficar indignados, chateados, mas a gente tem que entender que cada ser humano toma suas atitudes, cada ser humano é do jeito que é devido à sua criação, devido ao cotidiano em que vive, devido aos seus pensamentos, à sua natureza, sabe, o ser humano. E nós temos que acreditar que eles podem melhorar, eles podem mudar. Porque nós, assim, quando nós olhamos uma pessoa, tudo que ela fez na nossa vida está perante a nossa mente. Está perante a nossa mente. Não dá para esquecer as coisas. A nossa mente tem uma incrível percepção disso. Então nós devemos ter uma natureza de pensar. O ser humano pode mudar. Só que tem uma outra questão também. Tem gente que não quer mudar. Tem pessoas que você ajuda hoje, ela te passa a perna. Se você ajudar amanhã, ela te passa a perna. Ela não é digna da sua amizade. Ela não respeita você. Ela não respeita a sua amizade. Pelo contrário, dá a impressão que ela sempre quer se aproveitar de você. Então esse tipo de pessoa não é apta para travar um relacionamento com você. Não quer dizer que você não ame, não quer dizer que você a odeie, não quer dizer que você não se preocupa com ela se ela passar uma necessidade. Pelo contrário, o cristão consegue, o cristão ou não só o cristão, a pessoa de bem, a pessoa amadurecida, mesmo não sendo cristã, ela consegue abrir mão de tudo, de todas essas coisas para enxergar o que é necessário, ajudar, colaborar. Isso é o amor. Porque o amor, ele vence tudo. Ele está disposto a ir a qualquer lugar. Ele não tem padrões para ser paralisado. É apenas o amor. Ele tudo suporta. É desse amor que Deus fala. É um amor que não está preocupado com os seus pensamentos, com aquilo que fizeram contigo, com o que você vai ganhar. Sabe? Não é um amor que se aproveita. Então aí você vai entendendo como o Espírito Santo tem trabalhado na nossa vida. Porque se a gente for parar para analisar a nossa vida antes de Deus estar no nosso coração, antes de conhecer a palavra, nós vamos ver como fomos modificados, como o Espírito Santo tem trabalhado para que você cada dia seja melhor. Não é melhor, às vezes eu fico irritado com esse tipo de pensamento que nós vemos aí nas igrejas. A gente fala assim, ué, cadê seu carro? Cadê a sua fé? Sabe? Tua casa está caindo aos pedaços, onde está a sua fé? Essas coisas vão me irritando, porque esse não é o verdadeiro evangelho. Né? O verdadeiro evangelho não está ligado a esse tipo de coisa. A fé está muito ligada, está muito conectada ao caráter de Deus. A verdadeira fé está muito ligada como você é com as pessoas, como você vê as pessoas, com que carinho, com que respeito. Ela está conectada. Não quer dizer que você não fale, que você não cometa erros, mas quer dizer que exatamente no momento que você comete um erro, você não mantém o seu coração com orgulho. Por isso que na igreja, entre nós, e a resposta certa é amar. Mas às vezes existem certas contendas necessárias. Se você vê dentro da igreja as coisas não estão fluindo conforme a verdade, vão existir conflitos. E são necessários esses conflitos, desde que não haja falta de amor. Né? Porque a gente repreende as pessoas até um certo ponto. Chega a um certo ponto, está aqui, ó, você falou, chama a testemunha, conversa, não adianta. Não adianta. Ali você foi a voz de Deus naquele momento. Deus permitiu que fosse um diálogo humano. A pessoa não quis aceitar, não tem problema. Aí começa Deus mesmo agir contra aquela vida. Olha, tem igrejas, cara, que eu fico abismado e eu fico chateado, porque
Tem gente aí fazendo baderna com a igreja. Tem gente vivendo uma vida devassa e no púlpito, pastores de igreja, gente. Pastores de igreja vivendo uma vida devassa. E você começa. Quando você. Ó, o respeito a uma igreja começa pelos membros. Você chega na igreja, você começa a avaliar a maneira com que os membros estão na igreja. Você começa avaliando ali, você começa a entender quem é o líder. Você começa a ver a liderança. Se o cara tem 10, 15 anos na direção daquela igreja, eu sei que tem muita gente que vive ali de fachada, mas eu pego assim um conjunto. Você tem 100 pessoas na igreja. Não é possível que 10 anos de pregação não tenham modificado a vida daquelas pessoas. Não é possível que 15 anos de pregação não tenha trazido um domínio próprio para a vida daquelas pessoas. Eu estou falando na massa geral. Vai ter alguns que vão ter equívocos, vai ter gente que atrapalha mais do que ajuda, mas em sua maioria, ao respeito, ao amor, ao acolhimento verdadeiro. É isso que é a prova da existência de Deus numa igreja, na vida das pessoas. Então, voltando ao assunto, quando você recebe Jesus na sua vida, ele te tira do império das trevas, Deus te tira do império das trevas. Ou seja, não existe mais esse medo de essas superstições que tem. Ah, eu acho que olha, caiu um copo no chão. Eu acho que minha avó dizia que isso daí é alguma coisa que alguém vai morrer. Ou sonhei com cobra, sonhei com não sei o que. Alguém vai passar mal, alguém vai... Cara, isso não existe mais. Porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Nos guia, nos orienta. Através de quê? Da pregação da palavra de Deus. A pregação tem um efeito muito grande. A pregação é libertadora. Você está aflito na sua vida, você está todo perturbado. Se você conseguir levar essa perturbação e dizer assim, Deus disse, mas isso tem que ser dentro do teu coração. E você tem que estar disposto a servir a Deus, porque Deus não tem compromisso com quem não tem aliança com Ele, não. Deus disse, lance sobre mim todas as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Se você coloca isso no coração, o que vai acontecer? Você está com um problema aqui, ó, e fica aqui, ó, na tua cabeça, martelando. Mas dentro de você não há pressão. Parece que alguma coisa, e é lógico que é Deus, tomou conta de dentro de você e o mal aqui, ó. Tem uma hora que Deus faz assim, ó. O que acontece? Sai da mente também. Uma libertação. E você se sente tão feliz porque nada que uma pessoa venha fazer vai conseguir tirar essa tua paz. Ali é a proteção de Deus. Ali é o momento em que Deus te iluminou. Aquele momento que Deus te deu toda aquela confiança. Por quê? Porque tudo é possível que crê. Tudo é possível aquilo que crê. E crer é uma coisa que não volta-se atrás. Jesus quis mostrar sobre isso. Mostrar muito sobre isso. A tua fé te salvou. Vai em paz, não peques mais. A tua fé te salvou. Pedro andando sobre as águas, grandes tempestades. Pedro, sendo um pescador, olhou para a voz da razão. Se esqueceu da fé. É lógico que eu não posso dizer para você, você está com câncer. Chegou a notícia do câncer. Imagina chegar a notícia do câncer aqui. Primeira coisa que eu vou pensar, morre gente pra caramba. Quando eu vou no cemitério, eu vejo gente pequena que morre, eu vejo gente grande. Pô, vocês tiveram coragem de enfrentar a morte, eu também vou enfrentar. E eu vou enfrentar com garra, porque a hora que eu atravessar do outro lado, eu vou dar um tapa na cara dela. Porque eu vou viver. Eu tenho a certeza de vida eterna. Essa certeza não dá para tirar, ser arrancada de nós. Então todo mundo morre, gente. Você vive hoje, mas você tem que ter a ideia de que todo mundo vai morrer. Gente morre mais novo. É bom a gente não saber quando vai morrer, porque senão vai ficar a vida toda preocupado. Mas quando chega a notícia do câncer, da doença, você vê 70% de chance de você morrer.
possivelmente você vai morrer. Não adianta, se Deus não quiser, você não morre, lógico. Mas o que se faz nessa hora? Vai ficar aquela perturbação na tua cabeça, você vai morrer, você vai deixar de existir. Mas na vida do cristão nunca vai ficar aquela perturbação assim, não há nada depois da morte. Você não vai mais ver seus filhos. Você não vai mais. Não vai mais. Não, claro que vou. Sou eterno. Essa certeza, só Deus pode te dar essa certeza, gente. Deve ser muito ruim. Eu lembro das últimas palavras de Chico Anísio, ele disse: eu não tenho medo de morrer. E nem todo mundo que diz isso é porque não está com medo da morte, não. Às vezes o cara quer falar bonitinho, mas todo mundo tem medo de morrer, sim. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não ver meus netos. Eu não tenho medo. Cara, nós somos eternos. Não há motivo, não há razão nessa vida para se ser um ser inteligente, que ame, que respeite, que vive esses momentos tão lindos, tão fraternal com as crianças, com seus filhos, com seus netos, para depois deixar de existir, cara. Não tem lógica isso. Isso não existe, não tem lógica. Deixar de existir. Então, quando se fala de eternidade, não devia ser uma loucura. O problema é de quem você está ouvindo falar dessa eternidade. Só o único ser que eu conheço que é perfeitamente apto para isso é aquele que desceu do céu, é o Filho do Homem. Só ele pode nos dar essa resposta, porque ele é o único que conhece o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser manifestar. E ele disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você quer acreditar nessa promessa, você tem que abrir mão da sua vida de pecado, porque senão tu não vai ressuscitar com ele, não. E aí você deposita a tua fé aqui, a tua vida aqui no altar de Deus, com a esperança dessa promessa. Só o guerreiro que pode. Por isso que Paulo diz que nós somos soldados de Cristo, porque nós nos abstemos de tudo por um prêmio que é incomparável. Olha, o que Deus tem preparado para nós, o olho nunca viu, nunca passou na mente humana, é uma coisa tão boa que você vê, o soldado hoje em dia ele vai para a guerra para receber uma medalha, receber uma porcaria que ele vai voltar de repente sem um olho, sem uma perna, e aquela medalha vai servir para nada, a não ser para ele ficar se orgulhando, né? Tem um monte de militar aí que não, só foi militar, eu fui militar, nunca foi numa guerra, nunca foi, só ficou comendo comida de quartel, correndo. Eu sou militar, tenho um orgulho, eu falo assim, se orgulho é de pouca bosta, tá? É essa palavra. Porque eu acho que, tudo bem, foi militar, fez as coisinhas lá, mas eu acho que quem tem motivo para se orgulhar mais é o cara que lutou, o cara que, eu acho que é um orgulho maior, acho que tem gente que se orgulha além da conta. Só para você ter ideia, aqui não tô aqui para menosprezar ninguém não, tá? Até porque eu não fui militar. Mas eu acho que é muito orgulho. Então os caras se lascam por uma medalha corruptível. Uma coisa que não vai durar. Só por orgulho humano. Deus está nos convidando para participar. Ser coerdeiro com Cristo. Para participar do reino. É lógico que exigiria de nós algumas condições, né? E essas condições são a gente entesourar essa vida para a próxima. Se você é brasileiro, você está reclamando ainda. Gente, nós vivemos uma vida muito boa. É um momento muito bom para viver o cristianismo. Não tem ninguém te jogando na cova dos leões. Não tem ninguém te perseguindo. Se as pessoas não vão para a igreja por esse motivo, será que vão continuar na igreja se acontecer uma perseguição? Porque o que foi requerido da época de Paulo era um sacrifício maior. Paulo disse assim: eu queria que vocês fossem como eu, que não casassem. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua esposa. Mas eu disse isso por conta da presente tribulação. Não que Paulo quisesse fazer com que as pessoas fossem assim, sabe? Não, você vai ser cético, não pode casar para agradar mais a Deus. Não. Era porque naquela época a tribulação era tão grande que ter família era sofrer em triplo, dobro. Mas ele viu que a prostituição tomava conta do lugar, e Paulo disse: aquele que não consegue se conter, melhor do que se perder na carne, case-se, tenha a sua satisfação.
Porque o próprio Jesus disse exatamente isso quando questionaram ele. Uns, nem todos têm a mesma natureza. Uns os homens fizeram casto, outros fizeram castos pelo reino de Deus, ou seja, foi escolha própria se abster da relação sexual para servir a Deus de forma melhor, e outros se casam, são naturezas. Olha como é que a palavra de Deus é tão perfeita, é tão bela, porque o próprio Deus fez a gente, ele conhece a nossa natureza, então a instrução tem que estar dentro da legalidade do que é a verdade, dentro do que Deus criou. Deus não poderia fazer você cheio de desejo sexual, aí na carne querer, não, agora você vai ser virgem. E olha o desespero. Olha o desespero, o cara vai se contorcer todo e não vai conseguir. Então Deus respeita a nossa natureza. E quando o homem quebra esses protocolos, não desrespeitando a palavra de Deus, ele se arrebenta. E faz coisas piores do que se ele tivesse casado. Olha, como se casasse fosse alguma coisa pior. Então, gente, a ideia de hoje, compre um comentário bíblico, estude a Bíblia, entenda os assuntos, questione. Eu acho que está faltando, né, esse tipo de coisa, porque ainda tem muitos falsos profetas, ainda tem muita gente ganhando dinheiro com igreja, ainda tem muita gente abrindo igreja como se fosse empresas. A instituição, se tornou instituição, lógico. Muitas não estão sendo levadas a sério, mas existem igrejas de Deus, muitas. Existem muitas pessoas de Deus. Existem igrejas que todo mundo ali é de Deus, só a liderança que não é. Todo mundo ali às vezes tudo que faz de errado é por falta da orientação dos líderes. Os líderes são corruptos. Se você conhece bem a palavra, você não vai seguir um cara idiota desse. Não tem como você seguir. Então, o problema é que você às vezes está na fase de crescimento, você ainda está sendo enganado por eles, sendo manuseado, mas o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. É por isso que eu prego, é por isso que muitos pregam, é por isso que a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Aqui nós estamos escrevendo a nossa história. Amanhã ou depois vai vir outro, e vai vir outro David aí pregando, e vai vir outro João, vai vir outra Maria, vai vir pessoas, e dando continuidade à obra, né? A obra que é autêntica. Se você não tem caráter, você não presta nem para ser um obreiro da igreja. Se você não tem caráter, eu falo assim, caráter com as coisas de Deus. Se você transforma a igreja em comércio, você nem foi chamado para o reino de Deus. E se foi chamado, você se desviou e não vai voltar porque você está com a mente louca. Você se vendeu por dinheiro. Como é que você vende Deus por dinheiro? Isso aconteceu na época de Cristo. Diz a Bíblia que muitas autoridades farisaicas viram exatamente que Jesus era o Messias. Eles conseguiram compreender que ele era o Messias. Olha só que coisa terrível. Mas por conta dos seus cargos, eles preferiram amar mais o mundo do que o Filho de Deus, do que aquele que era toda a esperança deles. Eles conseguiram reconhecer, sabe por quê? Porque eles eram inteligentes. E Jesus, ele não veio sem cumprir, ele veio cumprindo várias profecias. Você leu o Salmo 22, você vê a crucificação de Jesus sendo narrada ali, 1000 anos antes do acontecimento. Então ele cumpriu várias profecias. E aqueles homens inteligentes, maiorais da sinagoga ali, sabiam exatamente que ele era o Messias. Você imagina, você vender Deus, você trocar Deus pela sua posição. É isso que muita gente faz hoje em dia. Tem muitos cantores que conheceram a Deus e estão trocando Deus de novo pelo mundo. Só que vai ser pior, hein? Vai ser pior. É como o porco que volta para a lama, diz a Bíblia. Você conheceu a Deus e você virou as costas para Ele. E você amou esse presente século, você amou esse mundo. Só Ele sabe as consequências na sua vida. Não pense que Deus se esquece, não. Ele está tendo paciência com você. Ele está sendo paciente. Talvez essa daqui seja a última mensagem que você vai ouvir na sua vida. Cuidado. Porque é muito ruim. Você conheceu a Deus, Ele se manifestou, Ele quis te ajudar e você virou as costas. Pode ter sido a última oportunidade para a sua vida. Existem muitas pessoas que gostariam de ter essa oportunidade. Existem inúmeras pessoas tentando entrar
para conhecer a Deus. Você sabe que tem gente em muitas religiões que está em busca de Deus. E Deus não as iluminou ainda, mas Deus sabe o que está no coração delas. Porque Deus olha lá dentro e vê que ali há um desejo de adorar. Mas ele veio, pegou outras pessoas e quis mostrar a verdade. E elas viraram as costas. E sabe que Deus tem seu momento de fazer tudo na vida. Isso daí é um critério dele, né? Isso é um critério dele. Como um vento, né? Não sabe de onde vem nem para onde vai aquele que é nascido do Espírito Santo. A gente não sabe a hora que o vento vai surgir, para onde ele vem, de onde ele vem, para onde ele vai. A gente não entende. É tudo um plano de Deus. É uma obra de Deus. Momento certo, hora certa para conhecer, hora certa para despertar o conhecimento bíblico, hora certa para desenvolver o conhecimento, hora certa para desenvolver a oração. Tudo no tempo de Deus tem. Tudo é assim. O tempo de Deus é desse jeito. Então, Deus vem, tira você da lama, cuida de você, aí você volta pro mundo aí para cantar as músicas mais sujas. Se pelo menos fosse uma musiquinha bacana, se pelo menos você continuasse vivendo a sua vida de retidão, seria bonito com a sua família, mas não. Se suja pior às vezes do que pessoas do mundo. Depois que conheceu a Jesus, não pode haver mais isso. Você rejeitou. Tá? Então tem um montão de gente. Quando você for para a igreja, não faça nada, não dê dízimo, não dê oferta, não faça nada, sem antes ter certeza do que você está fazendo. Venha, ouve a palavra, tá? Tome cuidado que às vezes você vem com todo aquele problema sentimental seu, às vezes você vem para a igreja de forma sensível. Não acredite em tudo que você ouve. Porque tem falsos profetas também que profetizam desgraça na vida dos outros, que é uma beleza, né? Aí você vem de forma sensível, você pensa que encontrou o lugar, porque a alma vazia, todo amargo parece que se torna doce, né? Então você vem e você ouve, às vezes até melhora, mas às vezes você tem que entender o objetivo com que estão tentando te ajudar também, né? A igreja, ela tem que ter um caráter perfeito. As pessoas na igreja têm que ajudar, mas não para depois ficar te cobrando as coisas ou para requerer alguma coisa de você. Não. A igreja ajuda, por quê? Porque nós amamos, porque Cristo nos amou primeiro. Nós sabemos que aquela pessoa precisa de Deus, nós sabemos que ela precisa se levantar, nós estamos ali para ajudar. Aí depois que ajuda, parece que fica assim, tá vendo? Aquela vez que você precisou, agora vocês não querem dar oferta, agora vocês não querem dar dízimo, sabe? É uma coisa ridícula. Porque a pessoa vem, te ajudou, e depois para te cobrar isso daí, não. Na igreja é tudo feito por amor. Tudo que se for fazer tem que ser feito por amor. Ninguém me cobra nada da minha igreja. Tudo eu faço por amor. Tem um negócio aqui, eu acho que vai ficar legal lá na igreja lá. Às vezes o troço custa dinheiro. Mas eu não vejo dinheiro, eu vejo que aquilo ali vai proporcionar uma coisa boa para a igreja.